Hoje vamos falar da missão da família. Qual é a missão da família? Testemunhar o amor de Deus na família, criar e educar os filhos segundo os mandamentos de Deus, os valores cristãos e os bons costumes. A família não é um projeto humano, é um projeto divino, é um projeto de Deus. Por isso, não é uma instituição falida. Até que existir o mundo, vai existir família, porque é um projeto de Deus. Todas as famílias têm as suas dificuldades. A família de Nazaré também teve as suas dificuldades. Viveu na pobreza, foi perseguida, teve o desemprego. Eu sempre costumo dizer que a família é como uma rosa, é o símbolo da ternura, do amor, mas tem os seus espinhos. E todas as famílias têm os seus espinhos, umas mais, outras menos, mas todas têm os seus espinhos. A família é uma comunidade sagrada, uma igreja doméstica. Nela precisamos viver os mandamentos de Deus, os valores morais, o respeito, o perdão, a bondade, o afeto, e com certeza teremos famílias muito mais felizes. Em Gênesis 1, 27 e 28, a palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Ele nos dá exemplo em tudo. Nós precisamos abençoar as nossas famílias, abençoar os nossos filhos, abençoar o nosso casamento. Depois Jesus disse: crescei e multiplicai-vos. Precisamos crescer no amor, no afeto, no carinho, para depois, quando vierem os filhos, eles possam nascer num lar onde tenha amor, tenha ternura, um santuário de vida. A missão da família está na palavra de Deus, em 1 Pedro 5, 2, 4. Zelai sobre o rebanho de Deus que vos foi confiado, com dedicação, sendo exemplo na família. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa incorruptível da glória. Quando vivemos os valores cristãos, somos mais felizes aqui e na eternidade receberemos a coroa da glória, né? Receberemos a coroa da glória, como diz lá em Coríntios 2:9, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e a nossa mente é incapaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que cumprem a sua missão. Este prêmio pelo cumprimento da nossa missão, nós precisamos lutar com todas as nossas forças para conquistá-lo, mesmo se for necessário gastar toda a nossa vida, para a salvação dos nossos familiares e para o cumprimento da nossa missão. Nós temos o exemplo de Santa Rita e Santa Mônica. Santa Rita, esposa amável de um homem difícil, mãe carinhosa de filhos rebeldes. Veja a situação da família de Santa Rita. Elas, a Santa Rita e Santa Mônica, lutaram a vida inteira, mas viram a conversão da sua família e receberam a coroa da glória. Por que as famílias são diferentes? Umas famílias são cheias de paz, famílias cheias de bênção, outras são diferentes, outras têm muita discórdia. Por que elas são diferentes? Por causa da sua história. Por causa da sua história. A hereditariedade que nós herdamos, a gestação, o ambiente familiar e o meio social. Onde nós vivemos, a hereditariedade, se nós viemos, se os nossos antepassados foram pessoas que abençoavam, foram pessoas que observavam os mandamentos de Deus, foram pessoas que deixaram uma descendência abençoada. Ou se foram pessoas que deixaram uma descendência cheia de maldições, de libertinagem. A gestação, se foi uma gestação desejada ou se foi rejeitada. O ambiente familiar, um ambiente de paz, de amor, ou um ambiente familiar cheio de brigas, de discussões. E o meio social, se a gente vive onde se vive os valores ou onde se vive a libertinagem, a depravação.
Todos os desequilíbrios sociais provêm de famílias desestruturadas. As pessoas violentas, os vícios, todos esses desequilíbrios sociais têm suas origens na desagregação familiar. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que poderia ser feito para o mundo encontrar a paz. E ela disse: voltem para suas casas e façam das suas famílias a família mais feliz do mundo. E quando todas as famílias tiverem paz, o mundo encontrará a paz. O futuro da sociedade e da igreja passa pela família. Existem famílias cheias de valores e bênção e existem famílias carregadas de maldições. Famílias cheias de bênção e valores criam filhos equilibrados, felizes, solidários e realizados. Famílias cheias do mal, de libertinagem, de desonestidade geram filhos infelizes, desanimados, insatisfeitos, violentos, desonestos e corruptos. No livro do Eclesiástico 3:11 diz: a bênção paterna fortalece a casa dos filhos, mas a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Então precisamos cuidar muito com o que sai da nossa boca. Sempre falar palavras que edificam, palavras de bondade, de amor. No livro do Êxodo 20, no versículos 5 e 6, diz: eu sou um Deus zeloso, eu cobro a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas abençoo até a 1000ª geração dos que me amam e vivem os meus mandamentos. Vale a pena a gente ser uma família que abençoa, que vive os mandamentos. Deus abençoa até a 1000ª geração. Em 1 Pedro 3:9, a palavra de Deus nos diz: abençoai, pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Nós colhemos o que nós semeamos. Se nós semeamos bênção, bondade, mansidão, nós vamos colher isso. Agora, se nós semearmos depravação, vícios, discórdia, é isso que nós vamos colher, né? A melhor maneira de educar os filhos é pelo exemplo. Pode ter certeza que o defeito dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. A maneira dos pais se tratarem vão ensinar os filhos a se tratarem. Se os pais se tratam com carinho, com amor, com afeto, a família toda vai ter esse tipo de tratamento. E será uma família muito mais feliz, abençoada, e ainda depois receberá o prêmio eterno. Valorize a sua família. Nas pequenos gestos, no abraço, no perdão, no pedir desculpas, no diálogo, na oração, nos valores morais, nos valores éticos, num diálogo sadio. A médica que deu a palestra no Sínodo das Famílias disse: o que falta nas famílias é Deus, é viver a palavra de Deus. Falta oração, falta a vivência dos mandamentos, não há mais temor a Deus, o relativismo tomou conta. Pai e mãe não é mais o senhor e a senhora. E as famílias se desestruturam quando não se cultivam os valores. No Salmo, diz a família que reza unida, permanece unida. Não deixemos nossas famílias morrer por falta de Deus, por falta de oração. No Salmo 126, versículo 1, diz: em vão trabalham os operários se Deus não edificar a casa. É preciso a presença de Deus
vivermos o ensinamento de Deus nas nossas famílias. Em João 2, de 1 a 10, as bodas de Caná diz: Jesus e Maria estavam no casamento quando faltou o vinho. Mas como foi importante a presença de Jesus e Maria. E nas nossas famílias, às vezes, pode faltar o vinho da paz, o vinho da saúde, o vinho do trabalho. Pode faltar, mas se Jesus e Maria estiverem na nossa família, tudo será resolvido. Em João 11, 21 e 22, diz as irmãs de Lázaro: Senhor, se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Vejam a importância de termos Jesus e Maria na nossa família, estarem nas nossas famílias. Nas bodas de Caná, Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus disse: enchei as talhas. E eu acredito que hoje Jesus diga isso para nós, famílias, enchei as talhas de oração, da leitura da palavra, do diálogo sincero, das boas ações, da bondade, da ternura. Enchei as talhas do perdão, da justiça, da bênção. Em Atos 16, 31 diz: se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Vejam que conforto esse. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Santa Mônica e Santa Rita também rezaram sozinhas e viram a transformação das suas famílias. Na nossa vida, somos machucados. Às vezes viemos dos nossos antepassados, pessoas feridas, machucadas, e como diz a palavra de Deus, caminha 4 gerações. Ficamos pessoas impacientes, críticas, grosseiras, impacientes, ferimos as pessoas da nossa família que mais deveríamos amar, aquele rebanho que Deus confiou a nós, que nós mais deveríamos amar, às vezes são as pessoas que nós mais ferimos. Mas Jesus veio para curar. Ele volta na nossa história e cura as nossas feridas, as nossas chagas, os nossos desequilíbrios. Em João 8,36 diz: se o Senhor vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus nos cura e nos liberta e nos dá uma vida nova. Em 1 Pedro diz: por suas chagas somos curados. É preciso curar as chagas e as feridas para não sermos aquela pessoa que machuca, que fere os que mais ela deveria amar. O Padre Reginaldo diz: Jesus, cura as feridas do meu coração. Nós poderíamos ficar o dia inteiro dizendo, e com certeza no outro dia nós já estaríamos diferentes. Jesus, pelas tuas santas chagas, cura e liberta a minha família. Eu digo para você, eu rezei muitos anos e continuo rezando. E sou testemunha da transformação da minha vida e da minha família. Deus faz novas todas as coisas. Basta nós fazermos a nossa parte. Não deixe destruir a sua família. Reze, consagre, reze o terço todos os dias. Peça para Jesus curar e libertar a sua família. Veja a história de um homem que queria ser santo e ele foi falar com o bispo o que ele tinha que fazer para ser santo. E o bispo disse para ele: vai para casa e faz a sua família a família mais feliz do mundo e você será santo. Veja, a família é lugar de santificação. Onde foi que Santa Mônica e Santa Rita se santificaram? Nas suas famílias. E nós podemos construir a nossa santificação santificando, rezando pelas nossas famílias. Um livro muito bom que todos os casais deviam de ler antes de ter os filhos é o livro do Padre Alir Sagianotto, Os Filhos que Todos os Pais Deveriam de Ter. E por fim, nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Nenhum sucesso.
nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Nesse mundo e depois na eternidade. Que Deus abençoe as nossas famílias. Fiquem com Deus. Amém.